Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao BOI por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição, e estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é aprendizado com Jesus. Quando nós falamos aprendizado com Jesus, nós queremos dizer que devemos seguir os seus ensinamentos que ele deixou para nós há mais de 2000 anos atrás. O Evangelho de Jesus é o melhor ensinamento que existe para nos nortear na nossa caminhada. Tem uma frase de Jesus que diz assim: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. O que ele quer dizer? Sou manso. Ele usa a palavra manso no sentido da não violência, da não arrogância, da não agressividade. Ele usa manso no sentido do respeito, da valorização do ser, na prática do bem. E quando ele diz humilde, é no sentido de ser simples, aceitando as diferenças que estão à nossa volta com respeito. Quando Jesus diz, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, está preconizando dois tipos de aprendizado. O aprendizado cognitivo e o aprendizado emocional. O aprendizado cognitivo corresponde ao aprendizado intelectual, que vem da nossa inteligência. E o aprendizado emocional vem das nossas emoções, do surgimento das nossas emoções em determinados momentos. E como realizar esses dois tipos de aprendizado? Vamos começar falando do aprendizado cognitivo, que é o aprendizado intelectual, em que usamos a nossa inteligência para agir, refletir sobre os seus ensinamentos. Devemos sempre refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que são a base de todos os ensinos. Aprender por meio da nossa mente, a partir da chamada inteligência cognitiva. Nós possuímos a inteligência cognitiva, que é a nossa capacidade de aprender qualquer coisa, aprender todo conhecimento, qualquer tipo de conhecimento. E somente através do conhecimento nós chegaremos à moralidade. Aí se chama inteligência cognitiva. Aprender também refletindo acerca daquilo que estudamos. Nós pegamos um texto sobre um determinado assunto e estamos estudando. Ler apenas não basta, precisamos refletir o que de bom aquele texto nos traz. E essa reflexão vai nos levar a quê? Somente refletindo, pensando, vamos aprender. E essa reflexão vai produzir em nós
um aprendizado. É o aprendizado que nós estamos encarnados na Terra para aprender lições que ainda anteriormente não conseguimos aprender. Em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Se eu sou uma médica, eu preciso continuar estudando. Se eu sou uma advogada, preciso continuar estudando. Se eu sou uma enfermeira, em qualquer profissão, nós precisamos estarmos sempre nos aperfeiçoando, nos aprimorando, para não ficarmos parados no tempo. Se a ciência não tivesse estagnada, quanta coisa que foi descoberta não teria sido descoberto para nós. Tanto faz essa pessoa ou aquela pessoa que não quer aprender, não quer trazer para si novos conhecimentos, condena-se fatalmente às atividades de subnível. Esse texto consta no livro Nos Domínios da Mediunidade, Chico Xavier e André Luiz. Então, aquele que não quer aprender, não quer absorver conhecimentos, ele está se condenando às atividades de subnível, vão ficar parados no tempo. Não vai acontecer o progresso necessário se ele estivesse estudando, se aperfeiçoando. Já o aprendizado emocional, nós sentimos os sentimentos no coração, porque o coração representa o amor, a emoção. Precisamos exercitar a inteligência do coração, que é a inteligência emocional. Como nós nos sentimos diante da vida? Como nós nos sentimos diante das inúmeras situações que surgem em nossa caminhada individual e em nossa caminhada coletiva? Não basta apenas o contato com a verdade. É necessário que nós possamos sentir essa verdade no coração. Precisamos sentir com clareza que como são, ou melhor, como estão esses sentimentos dentro de nós. Só assim, a inteligência emocional, ao lado da inteligência cognitiva, vai nos levar ao progresso que precisamos alcançar. Tem um texto ditado por Emmanuel e psicografia de Chico Xavier que diz assim, sobre o aprendizado emocional: quando a inteligência se isola, por mais bela, não é mais que a fortuna inútil e solitária no fortim do egoísmo. Quando o sentimento se distancia da luta, detendo-se na adoração improfícua, não é mais que um manancial bem-nascido a estagnar-se no poço. A nossa inteligência não pode ser isolada, por maior que ela seja, por mais bela que ela seja. Ela não pode ser isolada, ela tem que ser repartida, dividida, divulgada à nossa volta. De que adianta termos muitos conhecimentos e não passá-los para outras pessoas? Não dividirmos este conhecimento. É uma forma, como ele diz aqui, de fortuna inútil e solitária do egoísmo. Porque o que atrapalha o progresso do planeta Terra ainda é
o egoísmo dos seus habitantes, o egoísmo, a vaidade e o orgulho dos seres viventes do planeta Terra. E ele diz ali também, quando o sentimento se distancia da luta, ele não é um manancial, ele é uma estagnação. Como eu já disse, todo conhecimento precisa ser divulgado. Levarmos o conhecimento às pessoas que estão à nossa volta, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, nos locais de trabalho, nas casas religiosas. Precisamos levar todo esse conhecimento em benefício de outras pessoas, que, como eu já disse, somente o conhecimento nos leva à moralidade. E como nós podemos aprender? Parece tão difícil aprender essas coisas todas, fazendo exercícios para aprender, tanto com os nossos acertos quanto com os nossos erros. Nós aprendemos muito com os nossos acertos e aprendemos muito mais com os equívocos cometidos, com os erros cometidos. E não errar mais. Compreender o erro é verificar que não é daquela forma e procurar não errarmos mais. O acerto recebe um título, conquista êxito. É quando praticamos uma ação e acertamos. Isto é, agimos com amor, mansidão e humildade. Realizamos uma conquista êxito. Sempre que fizermos o bem, praticarmos o bem, nós estamos realizando uma conquista êxito. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei dos profetas. Consta em Mateus 7,12. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei dos profetas. Olha que máxima maravilhosa. Se nós queremos receber o bem, nós precisamos agir no bem. Mesmo que nós não consigamos receber o bem de alguém, mas nós não podemos desistir. Precisamos seguir o bem. Só assim haverá o progresso. Fazer ao outro o que queremos que os outros nos façam. E quando erramos, realizamos uma ação com desamor, rebeldia ou orgulho, estamos realizando uma conquista aprendizado. Devemos reconhecer aquela ação, refletir a respeito para poder aprender com ela e depois disso reparar o erro, evitando repeti-lo. Como já foi dito, se nós praticarmos uma atitude com desamor, com arrogância, com orgulho, com vaidade, nós podemos tirar um aproveitamento disso tudo para não cometermos novamente os mesmos erros, evitar repetir os erros. E assim vamos conquistando mais acertos ao longo das nossas existências. Porque se estamos encarnados aqui no planeta Terra, é porque ainda não aprendemos todas as lições. Precisamos estarmos aptos a todas as lições deixadas por Jesus.
Nós somos convidados a fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade para sentir essas virtudes no coração. Não basta só sentir as virtudes no coração, precisamos praticá-las. Como eu já disse lá no início, mansidão significa não violência, não arrogância, não criminalidade. E assim nós vamos seguindo. E para sermos pessoas que não... Jesus nos convida a sermos pessoas que não apenas falam das virtudes, mas que as pratique. Sinta as virtudes no coração e haja de acordo com a forma que está sentindo. É esse o objetivo do aprendizado com Jesus. O nome diz aprendizado com Jesus. Não é de Jesus. Nós aprendemos com Ele, do mesmo modo que Ele aprendeu com outros espíritos. Porque Jesus nem sempre foi perfeito. Ele nasceu como nós, foi criado como nós, simples e ignorantes, e foi progredindo, evoluindo, até chegar à perfeição, até se tornar um espírito puro, capaz de ensinar, de deixar esse roteiro de vida para nós. Mas, como em todo aprendizado, há os obstáculos. Que obstáculos são esses que nos atrapalham, nos perturbam e não nos deixam aprender as lições? Quando nós somos movidos pela rebeldia, em querer permanecer ignorantes. Muitas pessoas nós ouvimos falar assim: eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Ninguém vai me mudar. E nós precisamos estar em constante transformação, em constante mudança. Nós não podemos querer nos manter ignorantes, sem alcançar o conhecimento. Precisamos aprender com os nossos acertos e com os nossos erros. Recusar o convite para nos tornarmos aprendizes do Mestre. Jesus nos convida sempre para nos tornarmos seus aprendizes. Mas, com a nossa ignorância, nós não nos modificamos. Com o sofrimento, muitas vezes nos transformamos, mas nem sempre. Quantos e quantos espíritos sofrem, passam por situações terríveis, doenças graves, e se revoltam contra Deus, se revoltam contra a espiritualidade, porque não aceita, não se julga merecedor daquela doença, daquele feito. Se ele fica revoltado, ele não está aprendendo. Nós precisamos, para dizer que aprendemos, aceitar todas as dificuldades com resignação, com humildade, com mansidão. A revolta não nos leva a nada, só atrasa a nossa caminhada. A autoiluminação é filha do esclarecimento intelectual. O convite ao estudo do Evangelho de Jesus não pode, desse modo, ser desconsiderado.
Quer dizer, nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus. Não podemos deixá-lo à margem de nós, porque somente o estudo do Evangelho vai nos iluminar esse conhecimento, esse esclarecimento intelectual, cognitivo, através da nossa inteligência, porque nós somos seres inteligentes da criação. Todos os espíritos são seres inteligentes da criação. Movido pelo orgulho, gerador do pseudo-mestre, quantas e quantas vezes o nosso orgulho nos leva a achar que sabemos muito mais do que realmente sabemos. Sabemos um tanto, mas achamos que sabemos muito mais. Pseudo é falso. Pseudo-mestre é o falso mestre. Ele sabe algumas coisas, mas se julga mais capaz de saber muito mais. Quando nós adotamos uma postura perfeccionista, exigindo de nós uma perfeição que estamos longe de alcançar, criamos o que denominamos a angústia do pseudo-mestre. Cometemos um erro. Não mudamos a nossa atitude. Quer dizer, não aprendemos com aquele erro. Aí nós criamos a angústia do pseudo-mestre, do falso mestre. Do falso mestre. O sentimento que está por trás do perfeccionismo é o orgulho, que necessita ser transformado. O egoísmo, o orgulho e a vaidade são sentimentos que estão sempre por trás de tudo, por trás das nossas atitudes, das nossas ações, e precisamos transformá-los em virtudes. Precisamos transformar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja, o ciúme em virtudes que elevam o nosso coração, elevam a nossa postura. É aí que começamos a praticar o bem. O primeiro passo no caminho do aperfeiçoamento, porque nós precisamos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, quer dizer, aprender cada vez mais. E o primeiro passo nesse caminho é a tomada de consciência da imperfeição. Eu preciso saber, perceber, eu sou imperfeito. Preciso corrigir estas imperfeições. Essas imperfeições estão atrapalhando o meu desenvolvimento como espírito imortal que sou. Depois da tomada de consciência das nossas imperfeições, vem o esforço para transformá-la gradativamente, com a certeza de que somos aprendizes. Não conseguimos aprender tudo de uma vez só. Vamos aprendendo pouco a pouco. Cada encarnação que recebemos, nós temos a oportunidade de aprender e aí nos tornamos aprendizes com Jesus. O aprendiz é aquele que não sabe e por isso vai aprender por meio de exercícios. O aprendiz é aquele que não tem o devido conhecimento e por isso ele precisa aprender por meio de exercício. Ele precisa exercitar
para aprender e conseguir vivenciar as virtudes, o que tem de bom dentro de si. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebês gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para os passeios. Poderá ajudar com o item dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso deseje. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Voltamos agora para a segunda parte do estudo. Estamos estudando nessa tarde aprendizado com Jesus e paramos na recusa em aprender e vamos dar continuidade, porque muitos de nós nos recusamos a aprender as lições que ainda não sabemos, que ainda não aprendemos, e isso atrasa o nosso avanço na evolução, para um dia chegarmos a ser espíritos perfeitos. Continuando, as reencarnações sucessivas são oportunidades que recebemos de Deus para praticarmos o bem e repararmos os nossos erros. A doutrina espírita nos diz que o objetivo do homem encarnado na Terra é a sua melhora pessoal, é intransferível. Estamos aqui para nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos aprimorar. É este o objetivo de cada existência que recebemos, que são muitas oportunidades que recebemos de Deus. Para quê? Para praticar o bem e reparar os nossos erros. Precisamos praticar o bem e aprender com os nossos erros a não errar mais. Assim que precisamos agir. Porque vai chegar um dia que nós seremos mestre, pois o aprendiz de hoje, com o passar do tempo, vai adquirir a maestria. Então nós vamos estudando, quando aprendemos tudo o que é necessário, o que é preciso aprender, nós vamos nos tornar mestre e vamos ensinando para outros espíritos no mundo espiritual ou reencarnados em algum planeta. Foi o que Jesus também fez. Ele não foi criado mestre,
ele se fez mestre pelos próprios esforços. Somente nos esforçando, lutando para progredir, para nos aprimorar pelos nossos próprios esforços, é que vamos chegar um dia a ser mestre. Vamos chegar a ser, no futuro, um espírito perfeito, como Jesus chegou. Jesus não começou assim. Ele começou devagar, como nós, mas foi progredindo ao longo dos milênios e chegou a se tornar um espírito de luz e que reencarnou na Terra para deixar um ensinamento para aquele povo primitivo que aqui estava, necessitado de uma luz, de um aprendizado. E ele conseguiu os seus seguidores, os apóstolos e outros seguidores que morreram nas fogueiras pelo governo da época, pregaram o cristianismo de Jesus, os ensinamentos de Jesus. A história de Jesus, além de ser uma história real, é uma história muito bonita, muito interessante. Ele veio para nos ensinar a cumprir as leis, mas com amor, com paciência, com mansidão, com humildade. Ele veio nos ajudar para que nós pudéssemos nos elevar, progredir. E é um espírito de muita luz e que está sempre conosco, sempre. Quando cometemos acertos, como praticamos acertos, quando cometemos erros, nos incentivando a aprender com os erros. Ele jamais nos abandona, está sempre do nosso lado, enviando os chamados anjos para nos orientar, para nos ajudar. E nem sempre esses anjos são espíritos desencarnados. Muitas vezes, os anjos que surgem na nossa vida são espíritos reencarnados como nós, que surgem na nossa caminhada para nos ajudar, para nos orientar, para colaborar conosco. Esses espíritos já estão praticando o bem. São os chamados anjos que caminham conosco pelo tempo que precisamos caminhar no planeta Terra. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem a parábola do semeador, que Jesus contou ao povo. Naquele dia, saindo de casa, Jesus foi à beira do mar. Assentou-se em uma barca, muita gente ali rodeava, e o sublime pregador falou de um semeador que saiu a semear. Esse trabalhador dedicado, sementes se pôs a lançar, mas uma parte delas caiu no meio do seu caminhar. E vieram as aves do céu, fizeram um enorme escarcéu, as sementes foram seu manjar. O fiel lançador de sementes não deixou-se desanimar e continuou sua tarefa de sementes na terra a lançar. E uma parte do seu produto encontrou um solo bruto
entre as pedras foi se alojar. No terreno cheio de pedras, a semente tentou se firmar, mas a terra era muito escassa, não tinha onde se arraigar. E então, a pequena plantinha, que era muito fragilzinha, o sol começou a queimar. No meio dos espinheiros, outras sementes foram descansar. E à custa de muita luta, conseguiram até germinar. Mas eram muitos espinhos e apertavam tantos brotinhos que começaram a sufocar. Quanto mais a planta crescia, mais se sentia apertar. Os espinhos eram tão afiados, começaram a lhe machucar. Foi muito difícil a luta, mas a planta perdeu a disputa e morreu por falta de ar. Mas, então, eis que algumas sementes, terra boa, puderam encontrar. E com muita felicidade, nesse solo foram se abrigar. Ficaram muito contentes com todos os nutrientes que tinham para se alimentar. E nesse terreno bendito começaram a frutificar. Belas, frondosas, surgiram naquele pomar, até sem frutos por semente. Para alimentar muita gente, elas conseguiram dar. A parábola do semeador, Jesus terminou de contar. E aquele que tiver ouvidos, faça o favor de escutar e abrigue no seu coração. Mas essa grande lição que o Mestre veio ensinar. Não mudamos as atitudes, são condutores da própria vida, se assusta e retorna a mesma vida que levava. Quer dizer, não há progresso, nesse caso não houve progresso. Nós precisamos da transformação íntima, da reforma íntima, que é afastar de nós todos os sentimentos do mal e nos deixarmos preencher pelas virtudes que nos elevam o progresso. Então, a reforma íntima é uma transformação que acontece dentro de nós. Jesus está conosco o tempo todo, nos orientando. Depende de nós abrirmos os olhos. E muitos de nós são como as sementes que caíram no pedregal. Mas há também as sementes, na parábola, que caíram entre os espinheiros. O que quer dizer cair entre os espinheiros? São os que se entusiasmam com os ensinamentos do Evangelho, mas não demandam esforço para combater o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Diante de um ensinamento, nós nos animamos, ficamos muito entusiasmados, mas não nos esforçamos para combater em nós os sentimentos ruins, os sentimentos que nos levam a cometer os mais variados erros, e que são o egoísmo, é a chaga da humanidade, a vaidade, o orgulho, a raiva, a violência, o ciúme, a inveja, a maldade. Então, as sementes que caíram entre os espinheiros
quer dizer isso. Nos animamos com os ensinamentos, mas não nos esforçamos para nos transformar. Preferimos nos manter ignorantes do jeito que éramos, do jeito que estamos. Mas muitas sementes caíram em terra boa. Que sementes são essas? São os que ouvem os ensinamentos e se esforçam no sentido de pô-los em prática. Nós ouvimos os ensinamentos deixados por Jesus e vamos fazer o maior esforço possível para colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida, na vida das pessoas que convivem conosco. Sacrificam-se em favor da oportunidade de crescer moralmente, não mais através da dor, mas do amor. Aí já está diferente. Não é crescer moralmente através da dor, mas do amor que nós sentimos e que nós doamos para nós mesmos e para o nosso próximo. Embora sofram tropeços e fracassem algumas vezes, perseveram, animados pelos ensinamentos do Mestre. Levantam e retomam a caminhada, um passo depois do outro, estendendo a mão, auxiliando os mais necessitados e se fortalecendo na prece. Claro que nem tudo é tão fácil. Fracassamos muitas vezes, tentamos e fracassamos. Precisamos tentar de novo, até acertarmos e levantarmos e darmos outros passos na estrada da nossa vida. Como nós podemos fazer isso? Ajudando aos mais necessitados, doando alimento para quem está com fome, doando roupa para quem está com frio. Mas não é só isso, não são só coisas materiais. Precisamos doar para o outro bons sentimentos, amor, justiça, caridade, no sentido mais amplo da palavra, auxiliar o outro na sua dificuldade. É isso que nós devemos fazer, agir, cair, levantar, seguir em frente. E de fundamental importância é nos apegarmos à prece. A prece nos conecta ao Pai. E conectados ao Pai, fica mais fácil para nós seguirmos adiante. A prece é gratuita e tem uma eficácia extraordinária. Devemos fazer uma análise, verificar o quanto há em nós de cada um dos 4 tipos de solo. Olhar para dentro de nós e perceber qual é o tipo de solo que habita em nós e o que necessitamos fazer para nos transformar, sempre para melhor, até alcançarmos o patamar de terra boa e generosa, que frutifica sem frutos por semente. É isso que devemos, dessa forma que devemos agir. Eis que o semeador saiu a semear, e as sementes caíram
que eu já li a história, a parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e as sementes caíram à beira do caminho, outras caíram entre as pedras, outras caíram entre os espinheiros e outras caíram em terra boa. E as que caíram em terra boa frutificaram. Assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que a paz e luz, com boas vibrações, chegue nesse momento no lar de cada um.